Boa tarde, sejam bem-vindos hoje no encontro. Como a Juliana está ocupada, quando ele fofoca lá no fundo, o Joaquim pediu para fazer a abertura desse trabalho. O Joaquim não, Firmino, por enquanto. O Joaquim pediu para ele. Não está aberto o trabalho, não cantaremos o hino da congregação. E agora seja o que Deus quer. É só dessa bunda, cara. Essa bunda caiu aqui. Casgaça do Deus, né? Salve. Ontem, então, nós fizemos uma introdução, não é isso? Falou sobre o espiritualismo, falou qual é o objetivo dele e dividiu o trabalho no espiritualismo e no universalismo. Hoje, então, nós só vamos falar de universalismo, que para nós é representado pelo tal grupo de Em Busca da Felicidade. Que é só o nome. Na verdade, é só o nome. O importante não é o nome, é o trabalho em si. Então nós hoje vamos falar desse trabalho, já que hoje é a primeira reunião deste grupo, né? Nós nunca tínhamos se contado, a coisa foi jogada assim, e nós hoje vamos então conversar com calma sobre isso. Eu queria começar com hoje, ouvindo as impressões de vocês do trabalho de ontem. Não é o ensinamento em si, mas ouvindo as impressões. O que vocês sentiram durante a conversa? O que ficou marcado para vocês da conversa de ontem? Quem quiser começar falando, fica à vontade. Velho, a não tá mexendo. Tá todo mundo dormindo? Não, para eu dormir, porque até um dizer, pode deixar eu falo. Joaquim, para mim eu acho que ficou, sobretudo, dito, os caminhos diferentes que cada pessoa percebe que seja melhor para si trabalhar. Não só nas pessoas individualmente no grupo, quanto na apresentação dos grupos. Né? Acho que cada grupo colocou, assim, em resumo, o que foi dito dentro de cada grupo. Né? E para mim ficou isso, quer dizer, cada pessoa tem a sua forma de perceber o ensinamento e a sua forma de seguir, vamos dizer assim, o caminho a seguir. Tá certo, que eu vou falar alto para sair aqui, né? Que para você, o que ficou? Ficou que, independente do ensinamento, cada um tem uma interpretação sobre ele. Isso. E a partir dessa interpretação, cada um faz o seu próprio caminhar. Exatamente. Perfeito. O que mais? Aliás, eu acho que isso é a coisa mais gritante, né? O que mais?
não te tiro mais nada. Cada um conheceu o ensinamento de um jeito diferente, né? Chegou ao grupo de um jeito diferente. Cada um chegou ao grupo de um jeito diferente. Ou seja, cada um tem uma dor específica. Porque todo motivo que o traz ao grupo, ou a este ou a qualquer outro grupo, que seja em busca de felicidade, é uma dor. Ninguém vem movido por outro motivo a não ser por uma dor. Tá certo? Perfeito. Para mim, ontem, Joaquim, que ficou assim, mais irritante foi o fato de que, apesar das divergências, está tudo certo. Apesar das divergências, ou seja, apesar de cada um ter uma visão, todas as visões são certas. Perfeito. Para mim, sim, que esse grupo ele não é diferente de nenhum outro grupo. Eu já participei de vários grupos, mas hoje, com agora, eu tenho uma consciência diferente. Porque eles são, né, dentro de cada um, você vai encontrar as diferenças, e as diferenças fazem parte do universalismo, né, que é esse que compõe. Então, isso para mim foi bacana, porque tirou a ideia de que esse grupo seria diferente. Ele é igual, mas diferente por isso, né? Perfeito. Você então estava dizendo que o que chamou a atenção foi que, quando, vamos dizer assim, na última instância, o grupo é igual a todos, apesar de ser diferente. Ou então eu vou colocar um pouquinho além. Não é melhor nem pior. Isso, é só diferente. Apesar de essa diferença, não marcar nada diferente. Por quê? Porque, na verdade, todos têm o mesmo objetivo. Só tem caminhadas diferentes. Perfeito. O que mais? Joaquim, durante a execução do exercício, que era transformar do espiritualismo para o universalismo, ali está a maior dificuldade. Você sentiu que a maior dificuldade foi transformar o ensinamento do espiritualismo para o universalismo. Isso. Ou seja, para abandonar as coisas além da matéria. Isso. Perfeito. Mas eu também entendi que todos os que eu ouvi falar tinham uma certa compreensão, que a dificuldade era a saída intelectualista. Para fazer essa tradução do espiritualismo universalista, não teria como, ou não tem como, se a gente não conseguir fazer o exercício e deixar de lado toda essa racionalização. Perfeito. Então, para você, essa dificuldade de transformar do espiritualismo para o universalismo está na intelectualização. Perfeito. Ou seja, vou colocar em outras palavras, na busca da sabedoria como descoberta de algo que você não conhece. A dificuldade é que você quer sempre conhecer algo além do que você já sabe. Eu traduzi isso que eu já sei de uma forma assim. Pois é isso, porque traduzir as coisas que você já sabe de uma forma simples. Por quê? Porque para vocês o importante é o complicado. O complicado é que tem valor, o complicado é o que é sábio, o complicado é que é bonito. É isso? Perfeito. O que mais? Vocês precisam ler os provérbios de Salomão. Ele fala muito sobre sabedoria. E ele mostra que a sabedoria é ser simples. O chave é o simples. O que mais?
É o fato da gente não ter que se preocupar com a evolução espiritual da gente. A gente tá se Uma complicação para essa transformação é o fato de que você não precisa se preocupar com a evolução espiritual. Já que até hoje sempre disseram para você que você tem que fazer a evolução espiritual. Faz parte dessa dificuldade, sabe? É uma coisa difícil de ser feita, então é importante ser feita. O valor que você dá às coisas depende da complicação. O que é simples você esquece. Eu tenho um exercício que eu falo muito. Fala, por favor, pai, eu levanta. Dá um passo. Você raciocinou para dar esse passo? Não. E por quê? Dá um passo para você acha que é algo simples. Algo normal, banal, corriqueiro. Mas já teve época que você não conseguia nem dar esse passo. Caía de bunda no chão. Quando era pequenininha. E você teve que fazer todo um esforço para poder andar. Não é assim? Exato. Agora, hoje, como você já faz, já é normal, você acha que não tem valor. Mas tem valor. Foi fruto de um grande trabalho seu conseguir dar espaço. Mas hoje você já não valoriza mais, porque você acha que é uma coisa muito simples. Então esse realmente é uma coisa muito que você precisa ter. Valorizar as coisas simples. Porque o que hoje é simples já foi antigamente algo extremamente difícil para você. Mandando ela sentar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Eu não sei se eu obedeço o pai Joaquim ou o pai José. Obedeça ao pai José que você vai ver. Mas isso é uma coisa assim, é uma coisa importante para o nosso trabalho. Aprender a valorizar as coisas simples, sabendo que elas já foram fruto de algo que você teve que lutar para conseguir. O inverso também é verdadeiro, né? Que é uma proposta aqui tornar habitual algo que por enquanto é complicado. Não, pelo contrário. Nós não temos a menor pretensão de tornar habitual algo que por enquanto é complicado. Nós temos a intenção de mostrar para vocês que o simples é que resolve o jogo, e não complicado. Não, eu digo assim, algumas coisas... Eu chego aqui e escuto que o simples é que é o correto. Isso para mim é complicado, porque a cultura diz que não. Isso, por quê? Porque você está habituada a valorizar o difícil. Isso. Então, tornar isso que para mim hoje é complicado, o habitual. Né? Agora, alguém sabe me dizer por que vocês estão habituados a valorizar o difícil? Cultural. Não, por quê? Porque é legal, é cheiro. Não é possível, não. Não valorizou até chegar àquele ponto. Não. Por que vocês valorizam o que é difícil? Você não entende. Porque quando você fizer o que é difícil, você venceu. Ganhou. Eu ganhar ou perder. A vaidade. Vaidade. Elogio. O simples todo mundo faz, não tem vitória. Ninguém olha pra você, ninguém vai te valorizar. Elogia. Não importa. Você vai cair sempre nas caras. Não importa. Eu não li as 4 âncoras. Você pode repetir? Pode. Só para eu saber? Vontade de ganhar, medo de perder. De vontade de ter o prazer, medo de sofrer. Ou desprazer. Buscar a fama, o reconhecimento. Fama não é só aparecer na capa da revista. Mas alguém dizer, você sabe fazer isso? Você já se sente famoso. E ter medo da infama.
Falta de reconhecimento. Buscar a crítica, ou ter medo da crítica e buscar o elogio. Que vive sempre o peso é isso aí. O que mais? Prazer, fome, Elogio e crítica. O que mais que vocês sentiram no trabalho de ontem? Uma coisa que eu me preocupei, né? Que é a preocupação com o futuro dos filhos, assim, a preocupação pelos filhos, né? Que falou que a gente não deve se preocupar assim, tanto com os filhos. O que ele está fazendo, o que ele vai fazer, o que ele vai ser, deixar de ser, essas coisas assim. Isso é sempre a minha preocupação, porque eu tenho 3 filhos. A preocupação com o educar o filho, né? Fazer o filho uma pessoa diferente, fazer o filho uma pessoa boa, de sucesso. No meu grupo também teve isso. Né? Sim, isso é uma preocupação. Tem que ser modelo. Faz parte desse medo que você quer aprender o certo para poder agir certo. Quer ser uma boa mãe. O medo de errar. Essas 4 Agora, quem é mãe e pai sabe muito bem que não adianta muito. Você pega uma família com 5 filhos, 3 vão para um lado, 2 vão para o outro. O pai e a mãe é o mesmo. Não adianta. Acho melhor sem esperar nada. Porque você acha melhor. O que mais? Joaquim, E? eu vou tentar expressar a ideia porque não está muito claro, mas é assim, eu vou botar um exemplo, depois talvez você abstraia. Na hora de fazer a apresentação, quase ninguém no grupo queria ir aí falar. Então, assim, foi meio que uma coação. É assim, por exemplo, quem vai lá falar? E ninguém queria. Ninguém queria ir na frente falar, tomar essa frente. Então eu senti essa dificuldade que as pessoas têm de tomar frente. Sim, isso é uma coisa... na verdade, não é tomar a frente. Tomar a frente é você se posetar. Não é isso. As pessoas não têm medo de se posetar. Pelo contrário, querem se posetar. Mas as pessoas têm medo de se expor. Cada cara é para bater. Porque tem medo de ser criticado. Porque tem medo de ser difamado. Então, isso é uma coisa importante. As pessoas têm medo de se expor. Aliás, o que ela falou dos filhos também é medo de se expor. Porque você só tem uma juventude de um filho para educar ele. Se você erra, quer dizer, se expõe a tratá-los de uma forma que não deu certo, você não tem uma segunda chance. As pessoas têm medo de se expor. Isso é muito importante, porque as pessoas têm medo de se expor ao trabalho. Se você propõe um trabalho para eles, a primeira coisa que ela vai dizer é: quem já fez isso? Deu certo? Eu não vou ser o primeiro. Eu não sou o primeiro, não. Ninguém quer ser cobaia. O que mais? Você vê o quanto trabalho vocês fizeram ontem, né? Tem mais um que eu cheguei a não falar, mas que dá para perceber. Cada um, quando defendeu a sua visão do ensinamento, ou ensinamento, que lhe foi mais importante, defendeu com ardor, né? Com paixão, enquanto que o dos outros, ele não tinha tanta ardor. Estava até com
pressa de bater palma. Tava até cortando os outros. Pressa de bater palma. Estão dedurando todo mundo aí. Tudo isso que nós estamos falando é importante para você ter em mente quando você lidar com os outros. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa que eu já cansei de dizer. Só muda o endereço. É tudo igual. Todas as pessoas têm medo de se expor, mesmo aqueles que estão acostumados a vir à frente e falar, têm medo de se expor. Todos aqueles que querem ser precavidos com relação ao que estão fazendo. Todos têm ardor por aquilo que acreditam. Isso é importante para você ter em mente quando está conversando com a pessoa. Porque eu disse lá no São Paulo, o pessoal do São Paulo deve se lembrar, que eu disse para o moço com o nome do carro. Você fica lá escrevendo as coisas e bota, tá quente que todo mundo entendeu o que você queria dizer. E ninguém entende nada do jeito que você entende. Essa é uma coisa que precisa, aquele que ajuda, precisa ter alimento. A pessoa não está ali, sabe, fala e vai lhe ouvir, não. Ela está defendendo as suas paixões, ela está com medo de se expor a você, ela está precavida quanto o que você vai dizer. Não importa. Pode você ser o Chico Xavier da vida. Ela vai lá sempre com o pé atrás. É verdade. Ela vai sempre testando o que você está dizendo com o que ela sabe. E aí você tem que jogar com o quê? O referencial dela. Não adianta você vir com receita de bolo ponta. O caminho é esse. Porque esse é o seu caminho. Mas não é o de mais ninguém. Para se transmitir alguma coisa aos outros, é preciso você usar o referencial deles. Trabalhar a realidade deles. Eu te deixo eu falar uma coisa, ontem rapidinho, eu sabia as 3 doutoras psicólogas para ficar aqui na frente, juntamente para me ajudar, por causa disso. Porque é o trabalho que elas fazem. É o trabalho que o psicólogo faz. O psicólogo não chega lá e diz assim, olha, como é o nome daquele moço de barba aqui? Que o nome é difícil. Olha, esse disse isso. Elas não fazem isso. Elas simplesmente usam o referencial, ou seja, o que a pessoa fala. E trabalham o que a pessoa fala. E não vem com... Sabe, vocês... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é melhor? A comidinha feita ali no fogo ou a comida enlatada? Depende do tamanho da fome. Depende do que tem. Mas se tiver as duas? Depende de quem fez. A comida enlatada você nunca quer. Então nunca pense de que é um sistema de como vai passar. Cada caso, em cada caso, você trabalhar aquilo que você está ouvindo. Porque se você não trabalhar dentro da realidade de quem está ouvindo, a pessoa vai estar precavida com você, vai estar defendendo com ardor aquilo que ela acredita. Ô Carlos, o que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos começar.
Qual é o objetivo do espiritualismo ecumênico universal? Alguém ainda lembra? Ajudar os espíritos. Matar. Os espíritos encarnados a ver a vida com outros olhos para modificar sua forma de viver para viver em paz consigo e com o mundo. Viver em paz consigo mesmo e com o mundo. Esse é o nosso objetivo. A partir daí nós tiramos a primeira grande lição. Eu nunca falei para vocês. Sempre vem com novidade, né? Eu sempre transmiti ensinamento para vocês ajudar o outro. Não tem como ajudar o outro. Não tem como você estar em paz sem você estar ajudando o outro. Titulando um pouco do espiritualismo, já que nós vivemos dos dois lados, eu sempre disse, o moço da Floresta está aqui de testemunha que me ouve há muito tempo, que ninguém conquista elevação espiritual. O que acontece? Recebe de Deus. Recebe. Recebe por quê? Pelo quanto ele ajuda o outro. Então aquele que quer usar os ensinamentos pacíficos é egoísta por natureza. Você pode receber, se ajudá-lo pode. E como é que se ajuda o pode? Não, nós acabamos de dizer, cada um defende com ardor sua própria ideia, e cada um está sempre precavido contra a ideia do outro. Se eu for mostrar o caminho para ele, ele vai dizer que ele não sabe nada. Exemplificando razão. Aplicando em si. É na hora que você não julga o outro que você ensina o outro a não julgar. É na hora que você coloca em prática o não ver certo nem errado no outro que você ensina o outro que não existe certo nem errado. Porque se você chegar com uma palavra não existe certo nem errado, o outro vai dizer que ele não sabe nada. Eu sei tudo que é certo. Na hora que você vê alguém impondo, aí a gente fica bravo porque o outro está impondo. Então, neste trabalho, a primeira coisa importante é a seguinte: não existe médico. Não existe médico. Não existe ninguém que saiba para transmitir. Não existe ninguém que possa dizer, eu conheço e vou lhe ensinar. Porque, filho, não existe ninguém que consiga ensinar o outro. Se o outro aprender, porque ele aprendeu, não foi porque o outro ensinou. Porque você pode vir um aqui para frente e falar, de meia dúzia, aprender, os outros não. Então não foi ele que ensinou, foi a pessoa que aprendeu. Então essa é a primeira coisa que o grupo Ibuca da Felicidade deve ter em mente. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Não se pode ensinar ninguém nada. Eu estou aqui para aplicar em mim. E através da aplicação em mim, ajudar o outro a ver. Ver o quê? O resultado. Foi o que nós acabamos de falar
vocês precisam saber logo, deu certo para alguém? Querem saber se deu certo. E quando você aplica em você e identifica para o próximo, já deu certo numa pessoa. É ensinar aquele exemplo, né? Como Jesus falou. Como? Que a gente tinha que viver. Ele viveu aquilo que ele pregou, que ele ensinou nas palavras. Não, ele não ensinou, ele viveu. Pois é, ele viveu. Ele viveu, porque não há uma palavra de ensinamento do Cristo. Vocês já leram a Bíblia? Cristo não ensinou nada a ninguém, ele só acusou. Acusou tudo. Mas ele vivenciava. E na vivência dele, ele ensinou o que era certo. Não com palavras. Essa é a primeira coisa. E é por isso, cadê a moça daqui? A que briga com eu todo dia. O que eu falei do Shell, do centro de tudo? Como é que ela para ser feita? Para cada um trazer um ensinamento de qualquer... Como a gente fez ontem. Isso. E fazer o quê? E expor, debater. Conversar. E a primeira coisa que eu disse, acaba com essa história de um para frente, eu vim aqui para ensinar. Porque ninguém ensina nada a ninguém. É preciso dialogar. Na hora que você estiver com uma pessoa para dá-lo na boca da felicidade, é como se você, isso eu também cansei de dizer, inclusive no WWW, é como se nós estivéssemos numa roda batendo papo, tomando cafezinho. E não na posição de, olha, eu estou aqui para lhe orientar, eu sou o dono da verdade e você tem que me ouvir. Eu sei, você vem aqui para aprender. Esse caminho não leva a lugar nenhum. Essa é a orientação que nós estamos passando. A orientação de que acabar com a ideia, e foi necessária durante a época da transmissão do ensinamento, de um falar e os outros duas passar a orelha. Acaba. É por isso que quando, na primeira vez, na casa do moço com o nome do carro, nós falamos de Xanga, eu disse, isso aqui é um lugar onde vocês vão se encontrar e conversar, tocar ideias. Lembra disso, moço? É. Conversar, tocar ideias. E aí logo depois eu disse para ele, bala, tá errado aí. Vocês estão já vem com o assunto pré-programado com alguém para discorrer sobre o assunto e o caminho não é esse. O caminho é sentar e conversar. Conversar para que você ouça o outro e, ao ouvir o outro, tente mostrar como você agiria naquele caso, dentro do ensinamento. Quando a gente fala assim, eu vou em busca da felicidade, não devia ter uma explicação melhor, porque ninguém vai em busca da felicidade, está na gente. Na verdade, do meu eu, da minha felicidade eu vejo. Não vou buscar em lugar nenhum. Na verdade, você precisa buscar a felicidade. O problema é que hoje todos buscam a felicidade lá fora. E nós ensinamos para buscar a felicidade dentro de você. Mas você tem que buscar, porque ela está dentro de você e você nem sabe que ela está dentro de você. Então, porque a gente pensa Olha, em buscar nada, está aqui dentro. Não, mas buscar dentro. Buscar dentro. Na verdade, esse título é só, vamos dizer, o Samali. Já que todo mundo está buscando, olha, eu posso ajudar você a buscar.
Só que eu vou inverter o caminho. Em vez de você ficar fora, eu vou ficar dentro. É mais difícil. Porque O se a gente- cadete? Não, O cadete é muito mais impossível. não, se a gente busca um lugar, a gente vai ver onde tem. Mas quando é da gente mesmo, é difícil. Pois é, então por isso é que. Mas assar dentro de você ainda é mais difícil. Porque fora você vai populando em outros lugares. Para você buscar dentro de você, você tem que mexer uma coisa muito difícil de você mexer. Você mesmo. Você tem que mergulhar em você, isso ninguém quer. E esse estado também é construído, né? Hã? Esse estado é construído. Ele exige a minha vontade de que eu permaneça nele. Sim, E sim. me livre de tudo que atrapalha. Porque na verdade você quer ganhar. E esse estado lhe promete vitória. O estado que você vive hoje lhe promete que você vai ganhar. Por exemplo, você vinha aqui para você pôr uma vitória. Você queria vir. Aí você disse, que bom que eu fui. Não, que bom que eu consegui provar que eu era capaz de ir. Aí chega aqui e nem aproveita direito aqui, porque está vivendo agora de ter vindo. Máximo do apoio que ter vindo. Entendeu? Pai, a gente não tem controle também sobre isso. Sobre vir. A gente quer vir e às vezes não consegue. A gente não quer vir e às vezes consegue. O controle de vir ou não vir, você não tem. Tem muita gente que se programou para vir e não veio. Tem gente que de última hora resolveu aparecer. Agora você tem como controlar sim. A sensação de vitória. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Agora, se você viver com ansiedade, faltam tantos dias, faltam tantas horas. Aí você vai chegar aqui e vai conseguir chegar. Acabou, pode ir embora, porque você não conseguiu tudo. Como o Cristo ensinou quando ensinou o Pai Nosso. Não façam como os fariseus que pedem, porque eles já receberam o que tinham para receber. Pai, a gente pode sempre controlar as emoções, os sentimentos. Foi o que o moço falou ontem. Na verdade, o trabalho todo da busca da felicidade é o trabalho de inteligência emocional. De você ser emocionalmente inteligente. Por exemplo, neste caso, o emocionalmente inteligente sabe que não adianta viver a ânsia de ir, porque não é isso que vai levar ele. Pelo contrário, vai fazer ele sofrer até chegar lá. E quando chegar lá, vai fazer ele não aproveitar. E no caso de brigar com outro que pensa diferente, também não adianta. Não, brigar com o outro que pensa diferente é simplesmente para poder vencer o outro. O objetivo da discussão, da conversa, do provar que você está certo, do querer ensinar, é vencer o outro. São guerreiros lutando para provar que ele tem a verdade. É um instinto meio animal isso, né? Sim, é o instinto de sobrevivência, defesa do seu território. Fazendo o quê? Aqueles que discutem, não, eu sei, são iguais animais disputando seu próprio território. Igualzinho. Seres completamente racionais. Porque o inteligente emocionalmente, ele diz, o que adianta eu querer provar para ele que eu estou certo? Ele que fica com a razão dele, eu fico com a minha. Inteligência emocional é você ser emocionalmente inteligente. Saber que determinadas emoções não servem para nada. Sabe, o inteligente é aquele que sabe avaliar o que é importante. O que pode ser, bom. Esse é o inteligente emocionalmente. Adianta discutir com uma pessoa que está viciada em saber o certo. Adianta você discutir que quem discute é inteligente? Não, é bobo. É burro. É emocionalmente burro, emocionalmente infantil. A criança, o ser imaturo, é aquele que quer se impor de qualquer jeito. Mesmo que isso custe para ele, é como você estar numa guerra, sabendo que você vai perder metade do seu exército para conquistar outro lugar.
sabe, não dá valor ao que tem. Então, sim, o trabalho todo da buca da felicidade é o trabalho de você ser emocionalmente inteligente. Ter inteligência na hora de usar emoções. O saber que determinadas emoções, o preço é muito caro para você ter. Sabe? A emoção de ouvir o outro dizer, você está certo. É um preço muito caro. Pai, no carro, quando a gente está dirigindo, a gente vê muito isso. Porque a gente acaba explodindo, ficando nervoso por nada. Sim. Vocês não dizem, né? Vocês não dizem. Ou o outro, né? Mas não tinha só no carro, em tudo. Na vida o tempo inteiro, se você pensar, se vocês analisarem o dia a dia de vocês, vocês vão ver como vocês são burros. O quanto vocês sofrem à toa. Porque a burrice emocional é essa. É você sofrer à toa. Por algo que não vai levar a lugar nenhum. Qual a vantagem do outro dizer que você está certo? Se muitas vezes ele só diz da boca para fora. Está nem te ouvindo. Está nem aí. Na primeira oportunidade que você não mais satisfizer ele vai criticar você. Você está quente que dominou, que ele agora é seu discípulo, que ele lhe serve. E o primeiro que aparecer com uma notinha de um cruzeiro, ele sai correndo atrás. É isso. O trabalho da buca da felicidade começa por aí. Começa pela ideia de você aprender a ser uma coisa que vocês acreditam que são. E não são seres maduros, seres inteligentes. Na verdade, vocês continuam raciocinando como os bichos, trabalhando pelo instinto, peso pelas 4 âncoras. O instinto reagindo às 4 âncoras. E eu sinto, pai, que a característica, não sei se é verdade isso, mas eu sinto que a característica das pessoas, pelo menos algumas que eu vejo, que te seguem, que te ouvem, são pessoas intelectualizadas. Sim, quanto mais intelectualizado, mais burro é. Emocionalmente. Porque a inteligência racional é extremamente oposta à inteligência emocional. Por isso que isso fala, que Deus mostra o simples o que esconde do sábio. Porque o simples, ele é emocionalmente inteligente. E o sábio é emocionalmente burro. Porque ele, ao acreditar que sabe, ele quer impor. E nessa luta de impor, ele usa, como nós acabamos de falar, o instinto de preservação do seu território, dele mesmo. Então o caminho, o trabalho do grupo da buca da felicidade é ajudar o outro a mostrar a ele que certas emoções não compensam. Na realidade, o que eu entendi, assim, a emoção você não tem como segurar, ela vem. Ela vem. Aí, agora, a partir daí você segura ou não? Aí eu tomo a decisão de ser feliz ou não, de sofrer ou não sofrer. Emocionalmente inteligente. A emoção vem, você raciocina a emoção, compensa manter isso? Não, vai embora. Como eu disse, não dá para nós ainda deixar de misturar os dois, porque vocês sempre ouviram eu falando do lado espiritualista, é como o Buda ensina. Muita gente diz que o Buda ensina a não sofrer. Não! O Buda ensina a sofrer. Como o Buda ensina você a sofrer? Meu sofrimento, quanta saudade eu tinha de você, que bom que você chegou, agora vai embora. Reconhecer. Por quê? Porque você só vai conseguir raciocinar a emoção quando ela chegar.
Na hora que ela cega, aí você vai raciocinar ela, te compensa viver com aquilo. Tem gente que compensa. Quem gosta de sofrer. Quem dá mais valor à vitória. Vocês chamam de masoquita e dentro da palavra masoquita vocês carregam um lado negativo. Mas não, masoquita não é negativo. Para quem é positivo. Para quem é bom, né? Ele gosta. Né? Ele gosta. Então, este é até ele raciocina a emoção e ele preserva o sofrimento porque ele gosta de sofrer. Qual o problema? O moço que estava aqui ontem dessa cidade cheia de A aí, que eu não sei o nome. Como é que é o nome, velho? Isso, é muito cheia de A pro meu avô. Ele uma vez ligou para esse e disse assim, olha, tem um moço aqui que nós usamos todas as técnicas, eles até melhorou um pouco, mas agora ele não consegue abaixar mais, o que eu faço? Aí este falou para ele, admite que você não tem mais nada para fazer. Porque ele não quer sair daquilo. E aí vem o segundo grande ensinamento para o grupo em busca da felicidade. Tem gente que não quer ser socorrida. E mais, eu tenho que lidar com a nossa impotência diante daquilo. Nada a fazer. Sim, você tem que lidar e você tem que... Como você precisa aprender que não é mestre, você também não é o salvador de todo mundo. Respeito pela escolha do outro, porque de uma forma consciente, não a gente sempre escolhe. É mais do que respeito pela posição do outro. É mais do que isso. É você conhecer a posição do outro. Porque, na verdade, você não quer reconhecer. Porque você não quer ajudar o outro. Você quer ensinar o outro. Que é aquele que ele faça o que você quer. Não, porque eu sei a verdade. Eu tenho que me salvar. Eu sou o salvador. Kiko não foi salvador de nada. Sou eu. Eu assumi agora. Joaquim, E dentro dessa conversa tem uma frase que está virando um bordão no grupo, que é assim, ninguém ajuda ninguém. Todo mundo tem repetido essa frase. sim, eu acabei de repeti-la também. E isso é usado como? Então não me fala nada, porque você não pode me ajudar, não quero Não, ouvir. acabei de dizer, então não ouviu o que eu falei. Vou repetir. Ninguém ajuda ninguém. O outro pode aceitar ajuda. Mas se o outro aceitar, não foi você que ajudou. Foi o outro que aceitou. Então não quer dizer, não fala. Quer dizer que você tem que saber que você não vai ajudar ninguém. O outro vai te ajudar. Agora, se você falar, falou. Se não falar, não falou. Então, mas aí não significa assim, então cala a boca. Não significa cala a boca. Eu não falei que significa cala a boca. Se o outro veio buscar ajuda, esse é o ponto que nós vamos tocar agora. Se o outro veio buscar ajuda, você vai ajudar. Agora, se ele não quiser ser ajudado, aí é questão dele. Mas você vai fazer a sua parte. Se fez, se não fez. E aí tem este ponto que eu falei. O outro buscar ajuda. O grande problema, quando nós começamos a ouvir um monte de coisa, é que a gente acha que descobriu o tesouro. Agora eu sou o mestre. Eu sei tudo. E aí sai aplicando isso em todo mundo. Não, eu te conheço, vem aqui que eu vou te ensinar. Você não sabe se o outro quer ser ensinado. Responda quem lhe pergunta. Ajude quem vem procurar ajuda. E não você sair como, vamos dizer assim, a fadinha com a bala mágica, eu vou salvar todo mundo. É preciso pelar a pessoa popular.
É a fase do que bata que eu abilei. Ele está do outro lado, ele não vai abrir porta nenhuma. Se você não bater, ele não abre. Então é preciso que quem participa, quem tenta ajudar o poste, é preciso que essa pessoa tenha essa consciência. Eu não estou aqui para salvar o mundo. Eu estou aqui para salvar quem me pede. Para ajudar para transmitir ensinamento que pode ajudar a quem me pede ajuda. E não sair como dono da verdade julgando o mundo. Por quê? Porque esse dono da verdade julgando o mundo é o doente que precisa circular. É por isso que o Cristo diz: o profeta não consegue profetizar na sua própria terra. Ele não vê que quando ele acusa o outro, ele está fazendo o mesmo erro que ele está cobrando o outro. Sempre. É aquele que busca ajudar o outro, é aquele que está à disposição do outro. Que espera o outro vir a ele. Que espera. E depois disso ainda tem uns que podem até esperar, mas quando o outro chega aqui, já sei que eu vou ver. Ele ouviu. Pai, isso que eu ia colocar, a atitude que a pessoa tem também é importante nesse acolhimento do outro, né? Essa escuta que a gente chama de escuta. Porque às vezes você, mesmo se você não quer, você não impõe para o outro, não fala nada, mas a própria atitude de soberba, aquele que não fala nada, mas tem uma atitude de eu sei, de arrogância. Pode falar, eu vou resolver sua vida. Eu vou acabar com todos os seus problemas. Isso faz com que o outro, no dia a dia, o outro se sente menor, o outro não vai falar muito, fala. Né? Então eu acho que a nossa postura diante do outro, de dizer, olha, eu sou igual a você. E qual é essa postura, além de ser igual? Humildade, mas o que mais? De estar receptivo. Amizade. De empatia, cara. Lembra, moço? Lembra lá na Belândia? Quando chegar o dogado, qual é a primeira coisa que você fala para ele? Parabéns. Parabéns por você ser dogado. Sabe, você já está se sentindo um lixo por ser um dogado. Aí você vai buscar ajuda, a primeira coisa que diz é: você não presta mesmo, você é ralé, eu vou lhe salvar. Você já virou inimigo. Não é nem questão de aceitar o outro, é amar mesmo. Né? Não, é ser amigo, estar do lado a lado com o outro. E não você na posição de cima, que a posição de cima é uma posição antagônica. No trabalho que vocês fazem, você não pode ser amigo do paciente, mas vocês passam a ideia da amizade. Porque na hora que você se põe como a doutora, com um caderninho na mão, pode falar que eu vou lhe ouvir, o paciente não volta. Você passa a ser, quando você é amigo, você passa a ser confidente, passa a ser cúmplice. Sem você se tornar cúmplice do outro, você não vai ajudar o outro. É preciso você estar do lado dele. Para quê? Para permitir que ele seja. Que ele se abra, né? Quem falou? Confiante, né? Mulher, né? Permitir que ele seja. Não, permitir que ele se abra. Sabe? As primeiras coisas que uma pessoa fala, é a confiança, né? joga fora.
Assim, nunca é o que eu falo. Joga fora, porque tá tudo mascarado para ela não se expor. É preciso deixar falar. E quando ela vai falando, e você participando como amigo, não como inimigo, quando você participa com o inimigo? Quando você força através do quê? Tá falando que... Perguntas. Ou quando Você começa a inquirir. Não, mas peraí, como é que é mesmo? Não, isso aí como é. A pessoa já começa a ficar se defendendo. Ela não tá gostando. Você tem que ouvir. Ou seja, é preciso dar corda. Não é isso que vocês fazem no consultório? Dar corda para a pessoa e falando, às vezes no primeiro dia não aparece, no segundo dia não aparece, no terceiro começa a aparecer a pontinha, porque quanto mais ela vai falando e você vai ouvindo, e ela vai sentindo em você a posição de amigo, ela vai chabindo, ela vai se desmascarando, que é o que eu disse, chega a cumplicidade, você se torna confidente. Pai, a gente estava conversando ontem, a Lília também é psicóloga, no consultório, que é muito interessante, eu acho que no nosso trabalho pode ser feito, que essa escuta é de total não julgamento. Hoje, não tem julgamento da nossa parte. Não, você não pode julgar nada. Se você começar, olha que dó, olha que monte de merda que essa pessoa faz, olha quanta coisa errada que ela faz. Acabou, perdeu. Perdeu o paciente. Perdeu. Você perdeu. Não, na verdade, perdeu a oportunidade de quê? De estar próximo da Não, pessoa. perdeu a oportunidade de quê? De ajuda. Não, de quê? De você ganhar. Porque se você vai ganhar pelo que você ajudar. Ah, tá. Verdade. Ele perdeu por quê? Por que você perdeu a oportunidade de ganhar a sua felicidade? Porque você estava preocupado em provar que você está certo. Você está certo, você tem razão. Você sabe, você... Então nós falamos muito aqui em conversar, mas o conversar é ouvir. Deixar o outro falar. Deixar mesmo, né, pai? Não é ficar pensando na hora que a pessoa está falando. Não é ficar, sabe, o outro está falando aí, você diz assim, ainda tem que conversar com tanta pessoa, ainda tenho que fazer isso, ainda tenho que ir com um filho na escola, ainda tenho que trabalhar. Não, você está ali, você tem que estar ali de corpo e alma. É escuta total. E se vendo o problema da pessoa com a pessoa. E nem ficar fazendo um conceito do que ela está falando. É totalmente ela. Ela foi o que eu. Outro moço daqui. Eu usei o exemplo que nós conversamos aqui numa festa de Nossa Senhora. Você estava aqui na frente, que eu disse que o que é universalizar. Quando eu estou com você, eu sou você. Lembra disso que nós conversamos aqui? O moço daqui do São Carlos, lembra disso? É a chave. Falou isso ontem também. Pois é. Lembra disso que você estava aqui na frente? Foi? O universalizar é isso. Então, na hora de você conversar com o outro, você tem que ser o outro. Você tem que pensar pelos valores dele. Porque se você não pensar pelos valores dele, você não pode ajudar ele. Você vai querer dar a ele o seu caminho. E a primeira coisa que foi dita aqui, sobre a reflexão de ontem, que é a coisa mais importante. Cada um tem a sua compreensão sobre o assunto. Não adianta você querer exportar a sua compreensão para o outro. Você tem que ouvir a compreensão dele. E ao ouvir a compreensão dele, trabalhar a compreensão dele, e não a sua. Sabe, quando ele fala sobre um assunto, ele pode estar dizendo, tal pessoa é assim, tal pessoa faz isso.
Você conhece até a pessoa e sabe que não faz. Pode falar que você não vai ajudar mais essa pessoa. Porque você vai partir do seu ponto de vista. E quando você parte do seu ponto de vista sobre a coisa, você não vai ajudar ninguém. Porque ele tem uma compreensão diferente sobre aquilo. Como é que eu posso ajudar ele se eu vivo a minha compreensão e não a dele? É por isso que eu disse, não pode haver receita de bolo pronta. Você precisa entrar no assunto sendo ele. Cara, sem você perder a sua visão de como lidar com aquilo. A visão de como lidar com aquilo. Não é querer destruir aquela visão do outro. Nós disse ontem bem claro. É auxiliar a repensar a vida. E não a mudar a vida. Não adianta você querer ensinar ao outro a ter uma nova visão sobre o assunto. Você tem que compartilhar da visão. E a partir daí é preciso orientá-lo a como conviver com essa visão. Está ficando claro ou eu estou sendo muito... Como ele saber viver a vida dele, né? Isso, saber viver a vida dele. E a vida dele é aquilo que ele percebe através dos sentidos e aquilo que ele vive no pensamento. E não querer mudar o pensamento dele sobre aquilo. Esse é o grande problema, porque vocês acham que ajudar é mudar o próximo. Só que quando vocês querem ajudar o próximo mudando, vocês querem mudar eles para quê? Para ser igual a você mesmo. E não existem duas pessoas iguais. Mas, Pai Joaquim, se eu nesse momento trouxer, não o que eu acho certo, mas abrir um leque de opções para que a pessoa possa refletir, enfim, tomar a sua decisão, eu ainda estou agindo dentro das 4 anos. Tá. Deixa eu, vamos dizer assim, colocar em exemplo. Eu acho que o exemplo vai ficar mais fácil. Vamos dizer que tal pessoa... Vou usar um exemplo que não acontece. Tá? Uma mãe que reclama do filho. Isso nunca aconteceu. Não. Vai só para usar o exemplo que nunca aconteceu, para não atingir ninguém. A mãe diz que o filho é isso, que o filho é aquilo, que o filho não liga para ela, que o filho não cuida dela, que o filho quer ser muito independente, não ouve mais ela. Essas coisas que nunca acontecem. Para ajudar essa pessoa, você vai tentar fazê-la entender que o filho é do jeito que o filho é bom, que não importa o que ele faça. Você vai estar querendo mudar a pessoa. Não é o caminho. O caminho é o seguinte: seu filho é assim? É. Você acha, tá certo? Ele é assim. Você já tentou mudar? Não. Tá? Mas não mudou. Senão ela não reclamava. Deu certo? Não. Já viu quanto que não adianta ficar dando cabeçada em palete? Eu não desmenti ela. Porque se eu demito ela, eu passo a ser o inimigo. Aí essa pessoa não me entende, eu vou procurar outra. Pai, mas eu posso chegar para ela? É porque ela nunca teve um filho desse jeito. Isso a gente escuta muito. É como você diz, como é que o padre pode dar exemplo de casamento se nunca foi casado? Então, não, e mesmo que você diga, não, eu tenho um filho, tenho o mesmo problema, vai dizer, mas não é o mesmo filho. Então você não pode querer mudar a pessoa, mudar a vida, seja o que ela está vendo, seja o que ela pensa.
Você precisa trabalhar o que ela pensa para que ela seja emocionalmente inteligente. E o emocionalmente inteligente é o desgaste que você está tendo, emocional, tentando consertar o seu filho, valeu a pena? Não. Então, seja inteligente, não tenha mais esse desgaste. Então, decida. Se quiser continuar, vai continuar sofrendo. Você tem a chance de parar e falar, ok, esse é meu filho. Esse é meu filho, ele é do jeito que é, eu amo meu filho do jeito que é, ele não me ouve mesmo, então deixa ele aqui. E você continua orientando, ele continua não fazendo, e você não sofre mais. Esse exemplo fica bem concreto para mim. Não foi por acaso, como eu disse, ninguém fica tendo esse problema. Ele é fora da pessoa. Sim. Tá. E a minha dificuldade é entender quando a questão ainda é interna. O campo mental tão negativo. O exemplo clássico foi ontem, quando o moço deu um exemplo aqui, que ele fica chateado quando ele não consegue pôr empate com o ensinamento. Isso é uma cobrança interna. Eu disse para ele, você conseguiu? Não. Então toca pra frente, vai tentando também. O desgaste emocional de você cobrar polipática vai lhe levar a pática? Não. Porque às vezes você patica, às vezes não patica. Então você, com inteligente, diz, não adianta eu ficar me cobrando, porque tem vezes que eu patico, tem vezes que eu não patico. Sai da cobrança, né? Eu não posso dizer para ele, não, você tem que mudar a sua forma de ver, você tem que ver que você não errou quando não pôde. Não, não é isso. Eu tenho que ensiná-lo a lidar com ele mesmo. É o que eu disse, é preciso alcançar o estar em paz consigo e com o mundo. E não mudar a forma de lidar com você e com o mundo. E o alcançar em paz, esse lidar com o mundo e consigo mesmo, é ser inteligente emocionalmente. Ou seja, descobrir que esse desgaste emocional não adianta nada. Não resolve a chuva. E isso é extensivo a qualquer acontecimento. Qualquer coisa. Né? Isso interno, externo. Por exemplo, a mãe que tem um filho que é gay, é bisa. Você não vai ter que fazê-la aceitar que o filho que ser bisa é bom, que está certo. Não! Ele adianta você brigar com ele? Não adianta. Então você está perdendo tempo, emocionalmente falando. Eu vou falar mais isso, pai. Vamos te prender. Olha, mas primeiro vai ser bichinho de açaí. Faixa a pergunta aqui. A da mãe, nesse caso que vocês estavam falando, posso chegar para ela e dizer também o que você pode fazer em relação a isso? Ela vai contar tudo que ela tem feito. O que você pode fazer de diferente? O importante não é o que você pode fazer, ela sabe tudo que ela pode fazer, ela está tentando tudo, a culpa é do filho que não ouve ela. Ela está certa. E esse que é o problema. E vocês também falaram isso aqui como resultado de outro. Todos acham que estão certos. Mas se ela chegar e falar, bom, já fiz de tudo, ela vai e coloca. Aí eu falo, bom, então, você já fez de tudo. Você já fez de tudo? Já? Deu certo? Não. Já viu que não adianta? Já viu que não adianta você se desgastar porque não deu certo? Então continua fazendo e não espera. Eu sempre disse, quando me perguntam se a mãe pode orientar o filho, eu digo, toda mãe tem o direito de orientar o filho. Não tem o direito de esperar que ele ouça a orientação. Só isso. Ela se sente responsável. Como eu disse, eu estou falando a mesma coisa que eu sempre falei, só que com outras palavras. Mas e se não. E se ele quebrar a cara? Se ele quebrar a cara, você pelo menos tentou. Sabe? O problema é que vocês querem ajudar o outro, não pensando em ajudar o outro, mas pensando em transformar o outro em cópia de você. O quê? Porque você acha que você descobriu, que você sabe a verdade,
que você sabe ser feliz Você e tem a que tem que solução. ensinar os outros a serem felizes. Ô, Joaquim, deixa eu colocar uma coisa aqui. Nesse assunto ainda, falando mãe, filho, relação, né, principalmente, disso que você está dizendo, da gente não tentar modificar o outro, mas até que ponto, vamos dizer assim, isso vai, quando o outro começa, por exemplo, a te agredir, a você se sentir prejudicado pela ação do outro. Você está se sentindo prejudicado? Estou. Você tem como sair desse ser prejudicado? Não, é meu filho, tem que conviver, eu tenho que sustentar. Então a pena é que você vai ter que ser prejudicado. Ou você manda seu filho embora ou vai ser prejudicado. Posso falar? Você colhe. Tem casos. Agora, não adianta você estar sendo prejudicado e sofrer por estar sendo prejudicado. Você precisa ser inteligente emocionalmente. Inteligente emocionalmente é o sofrimento por estar sendo prejudicado não me resolve. Eu tenho duas formas de agir. Ou eu tento mudar ele, ou eu me mudo. Se eu não consigo mudar ele, se eu não consigo mudar a mim, eu tenho que me afastar. Manda o filho embora. Não, Boca. Aí você não estava. Na verdade, você não colheu. O problema é que quando você colhe, e aí você diz, você sabe bem, cara, a pessoa, mas vou mandar meu filho embora? Vai. Ah, mas aí eu vou chover. Então é a hora de você ser inteligente emocionalmente. O que é mais importante? Você continuar sendo prejudicado ou não ter, ou sofrer porque o seu filho foi embora? Escolha. E aí, esse prejuízo passa a não ter o peso que tinha. Agora, o importante é você saber duas coisas. Primeiro, você, ao ajudar, não pode estar contra. Segundo, não pode querer mudar a vida do outro. E terceiro, dar sempre a ele a opção de escolha. Porque ser inteligente é ter a opção de escolha. O instinto é aquele que não escolhe, reage. A inteligência é aquela que escolhe entre duas opções. Você tem duas opções. Ou você continua sofrendo dos outros, ou vai sofrer separado. Você precisa pesar qual sofrimento é pior para você. Pai, tem caso, né, já ouvi que está falando, caso de risco. Por exemplo, peguei caso de mãe que morava sozinha com o filho. Olha, eu já disse que eu não vou fazer a mesma coisa que eu fazia com o meu xodó. Disse para você lá na sua casa. O quê? Vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa que eu fazia com o meu xodó. Seu xodó? Meu xodó ela é da Belândia. Verdade. Ela é psicóloga. Aí nós ia lá, fazia palestra, depois que acabava a palestra, ela ia pro canto, trazia os caldos do consultório dela para eu resolver. Aí eu vou fazer isso em São Paulo, tá? Tá certo. Pertinho aqui. Não. O caso quando é risco é porque ele levantou uma questão. Esse menino, por exemplo, ele era violento. Ele tinha 17 anos e ele agredia a mãe, saía quebrando tudo. Então a gente teve que fazer uma intervenção de internamento mesmo, não tinha jeito. Internação. Mas ela optou por isso. Não foi você que decidiu. Não foi. Posso internar? Ela perguntou. E esse menino depois melhorou, ele nunca mais deu ataque. Mas poderia continuar ruim. Não entra nesse ponto que isso resolveu o assunto. Porque não Mas eu acho que ele ficou com medo, pai, depois de ser internado. Você acha, mas não sabe se foi. A vida, né? A verdade, nós estamos tratando da inteligência emocional. De do lidar com a sua emoção, não com fato. E ela exige sempre escolha, porque em algumas situações a pessoa escolhe não ser prejudicada com o sofrimento. Isso, porque é a coisa que vocês mais me cobraram durante 12 anos. E o livre-arbítrio. Está aí. O livre-arbítrio é esse. É a escolha da emoção. É o pesar de emoções. Eu sempre disse isso. Viu como eu não estou falando nada diferente? Não estou inventando nada novo? Sem
falar em nada além. Olha, só vou deixar uma coisa bem clara. Eu estou falando em ajudar os outros. Mas você pode ser um outro que tem que ser ajudado. Normalmente a gente é outro. E aí, no caso, o caminho é o mesmo. Não queira lutar, não queira se mudar, não queira passar a ver as coisas diferentes, mas apenas que você tem a opção de continuar vivendo a mesma emoção ou não. Mas algumas coisas mudam, e aí é aquele negócio, né? Até um dia você gostava de uma coisa e estava indo muito bem, no outro dia você radicalmente acordou e não quer mais aquilo, aí você simplesmente vai fazer a opção, ou sofro ou não sofro com isso. E aí a moça falou uma coisa muito interessante. E aí quando você, vamos dizer, aprende a lidar com a emoção muda. Sabe, quando você aprende a conviver com uma pessoa que só brigava com você, sem você sofrer porque ela briga, ela para de brigar. E aí você fica desarmado. E aí vem outro ensinamento importante. A inteligência, ela tem uma característica importantíssima. Por favor, preste muita atenção nisso. Porque eu sei que isso é uma coisa que vocês, seres humanos, batem no peito se dizendo inteligente, mas perderam a inteligência faz muito tempo. A inteligência tem uma característica. Ela é um processo de análise. E todo processo de análise leva a uma conclusão, um resultado. Certo? E você tem a tendência de guardar esse resultado e começar a usar esse resultado instintivamente, ou seja, não mais raciocinar. Torna um referencial e aplica. E aí do hábito de usar nasce você fuma um pico, fuma outro. Você se vicia numa coisa. O que é um vício? Não, o que é o vício? O que o vício causa? Dependência, necessidade de haver. Ou seja, você criou o hábito que tal pessoa é isso, de lidar com ela com determinada emoção. Vai usando. A partir de um determinado momento, você precisa que ela acesa. E quando ela não for, você vai fazer ela acesa. Você reage. Você vai criar em você a ideia que ela está cheia. Isso é importantíssimo em tudo. É uma perda. Não é ela que está cheia, é você. E é você por quê? Porque você desaprendeu a raciocinar, passou a agir no instinto. É o que eu sempre falei, vocês usam o piloto automático para viver. Tudo que você já viveu, você vai aplicando. E quando o mundo vem diferente, você se perde porque você vai começar a exigir que aquilo exista. Então essa é uma outra coisa muito importante para quem busca a felicidade. Raciocinar sempre. Está sempre atento às suas próprias emoções. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Você para você, não é com o outro. Por que eu estou sentindo isso? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Duvidar eternamente daquilo que você vê.
daquilo que você acredita. Joaquim. Eu falei ontem. Exatamente. Joaquim, será que você poderia colocar isso no exemplo para ficar mais visual ainda? Posso. Então, pessoa, um dia, vamos dizer assim, feriu você. Você, na verdade, ninguém fere ninguém. Você viveu uma emoção de ser ferido. Numa outra vez ela fez uma coisa, você viveu a emoção. Você rotulou, aquela pessoa vai me ferir. Se um dia ela chegar e disser para você, bom dia, você cala a boca que você está sendo hipócrita. Tá meio falso, né? É verdade. Você gosta de mim? Porque você já rotulou ela. Lidar com ela é viver com a emoção de ser ferido. Então, mesmo que ela naquele dia não lhe fila, você vive a emoção de ser ferido. Porque eu não vou mais ver a pessoa, eu só vou ver esse rótulo que eu criei. Não, não é ver, é sentir. Ver o que eu quiser sentir. Isso acontece Nós estamos falando de inteligência emocional, não de vida. Mas isso também se aplica ao bom, né? Aquele referencial de bom. Este aqui é meu amigo. Ah, pronto. Aí na hora que ele está Você nem vê ele está indo. chora, se perder. Não, você nem vê. Você nem viu. Você nem vê. Você arruma um monte de desculpa, ele continua fazendo. Até que um dia você se habitua ao que ele faz. Aí você acorda. É como as relações, né? A gente acha que tem que ser eterno. Você vive sempre as coisas como imutáveis. Mas por quê? Porque você parou de raciocinar e começou a agir no instinto. O instinto é uma reação sem escolha. E se vocês se dizem seres humanos, se dizem melhor do que os animais, porque tem o poder da inteligência, ou seja, tem o poder da escolha, quando você não usa o poder da escolha, sabe qual é o grande exemplo disso? O moço José que pediu um exemplo disso. Sacanagem. Fez suspense, fumou um pizza e agora vai falar. Ler. Quando você lê o que o outro escreve, você usa a emoção que você já está acostumado, porque você conhece a pessoa. Nas palavras dele, você encontra aquilo que você sabe que ele vai fazer. É verdade. Ele não sabe o que ele escreveu, o que ele... Sei, claro que eu conheço ele. Esse é hipócrita. O que ele escreveu aqui é hipocrisia. E os dedos já ficou mais moço? Pai, a gente faz isso também com os diferentes, né? Você já tá... Esse é deve mental. Vou tacar como que é. Esse é dedoide. Tudo que sai do Olha, tem muito moço que não pode usar as pernas, que é muito mais ágil que vocês que podem. Você trata ele como um pobre coitado. Não, eu vou fazer pra você, não pode essa. Não, você tá aí. Como se fosse débito mental, né? Porque também uma perna. E não, a menor diferença, por exemplo, uma mãe que queria o filho um pouco mais dele, né? A gente tenta fazer com que essa mãe volte pro normal. Porque ela está errada. Quer prendê-lo, né? Porque a gente tem que mostrar que o padrão que é o certo. Porque isso nós vamos falar depois. Que você é uma outra coisa que você precisa lutar. Os padrões que foram enfocados. Porque tem alguns que você toma consciência de tanto de lidar com ela de uma mesma emoção, você importou. Só que já existe um outro padrão importado, que são as emoções da sociedade.
Por exemplo, passar por um mendigo na rua tem que ter pena. Você é obrigado a viver a emoção de ter pena daquele pobre coitado. Quem diz? Você é instinto. Você reage a uma coisa aponta. Isso entra também no exemplo anterior, né, pai? Você estava dando. Que o Raio estava falando, né? Sim, mas aí no caso, você criou aquele exemplo. Esse exemplo não lhe veio de fora. Aquele hábito não lhe veio de fora. Você criou. Mas existem hábitos que são importados. Por exemplo, morreu sua mãe, você tem que sofrer. Isso é importado. Porque se você não for lá no enterro, vão dizer que você é rico. Você incorpora, né? Aconteceu uma catástrofe, você tem que sofrer. Coitado daquelas vítimas do terremoto. Você nunca viu ninguém. Nem conhece. Não conhece, não sabe, não conheceu ninguém, mas você está ali sofrendo. Coitadinho. E isso pega muitas pessoas. Eu lembro do Ayrton Senna, o pessoal chorava. Nossa, eu chorei Nossa, eu quase morri de chorar. A mesma coisa é a emoção. A necessidade de viver a emoção da vitória. Torres Gêmeas, né? Torres Gêmeas. Nossa, Torres Gêmeas não cima. Ficou Carlos? Isso nós vamos falar com mais calma nesse café. Certo? Então vamos dar uma palavra que o velho pediu para dar uma palavra para você tomar de café, porque já está feliz. Todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá. A doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.